Olá, você acha fácil vender alguma coisa? Você acha fácil convencer o cara que está do outro lado a saber controlar as suas emoções do ponto de vista do impulso do consumo? Como lidar com as angústias na hora de você ter que fazer uma planilha financeira e fechar uma meta de vendas, por exemplo, num momento de dificuldade do país, onde as pessoas emocionalmente, pelo menos em boa parte dos setores, tendem a se segurar um pouco mais, já que a regra diz que no momento de aperto você tem que tentar não abrir tanto a mão ou o bolso. São relações de vida que interferem diretamente na relação da economia, do emprego, do efeito em cadeia. Mas são questões que fogem ao universo daquele que não está de forma empírica lidando com essa atribuição e nem sistematiza isso nas suas relações de vida. E por falar em relações de vida, o Câmara Livre vai conversar com um especialista nesse setor hoje, é o Tiago César Rapini Conser. Uma pergunta do programa, de quem é o Rapini e de quem é o Conser aqui na sua árvore genealógica? O Rapini é da minha mãe, o Geni, e o Conser é do meu pai, o professor Darwino Conser. E a gente acaba usando o Tiago Conser, mas com muito orgulho o Rapini também. Você nasceu em Bauru, qual é a sua memória afetiva da infância? Olha, da minha rua, no começo ainda sem asfalto, perdendo muito chinelo na lama quando chovia, jogando bola na pracinha, brincando de guerra de torrão, coisas que hoje é muito difícil a gente se ver, mas era divertido demais, é uma infância bem legal. E de aprendizado da rua, que é um aprendizado muito legal também, que serve muito para as vendas, viu, Nelson? Você fez colegial na Universidade Sagrado Coração, Isso. a USC, e comunicação em graduação, logo em seguida emendando a fase de formação original aqui na sua carreira. Por que comunicação? Você consegue responder? Olha, a pessoa quando sai do colegial, Nelson, na maioria das vezes, ela não sabe exatamente muito o que ela quer, isso é muito comum, né? Me parecia naquela época comunicação algo que fazia parte de mim, né? Como a maioria das pessoas que dão andamento naquilo que acredito que tem mais facilidade. E depois de um certo tempo, trabalhando com vendas, a comunicação me ajudou muito. Mas hoje, realmente, provavelmente eu teria ido para o lado da economia, da administração, que faz hoje muito mais parte do meu dia a dia. Porque depois eu fui fazer pós-graduação, fazer outros estudos voltados para essa área, né? Mas me valeu muito a comunicação, como entender também a empresa e o profissional de vendas, né, o profissional em si, como a importância da comunicação, que na verdade todos os problemas que a gente tem, mesmo com vendas, se você for puxar lá do começo, o problema é sempre comunicação. Fala com um jovem de 17 anos para dividir com ele a angústia de escolher a universidade lá aos seus 17 anos. Olha, realmente é como você disse, uma angústia, né? E uma angústia, dependendo do ponto de vista, pode ser bom, pode ser ruim. O professor Cláudio de Barros, da USP, ele fala muito sobre a questão da angústia, né? Ele cita filósofo, mas ele fala de uma forma muito simples, que é bom quando você tem angústia, porque você tem o poder da escolha. E você só tem angústia quando você tem algo para escolher. Ninguém é angustiado quando não tem que escolher nada. Então, o poder de ter uma escolha é o poder de ter uma angústia, e a angústia, por si só, ela é muito boa. Mas ela faz parte, às vezes, de uma escolha muito maior que vai refletir depois na sua faculdade. O mais interessante primeiro, você se entender como pessoa o que você realmente quer. É difícil no colegial? É bastante. Mas é melhor você iniciar algo e trocar por algo depois do que você ficar batendo naquilo mesmo que não seja da sua paixão. Porque nada de grandioso no mundo foi feito sem que houvesse paixão. Então, na minha dica se você está apaixonado por algo, faça o melhor. Porque para quem é muito bom, em qualquer área, Nelson, tem lugar. Logo depois da graduação, você foi para Salamanca e lá ficou 1 ano e meio. Por que Salamanca, na Espanha? Na verdade, eu fiz uma parte da minha faculdade lá. Enquanto eu fazia faculdade na USC, eu fui para lá. Na época, o falecido professor Muricy, ele tinha aberto uma porta muito grande com a Universidade de Salamanca, que é muito conceituada no mundo todo, a segunda universidade mais antiga do mundo. E lá nós precisávamos de alguém para conhecer o local, uma cobaia para ir conhecer essa parceria. E na época eu gostava muito, já fazia espanhol e tive essa oportunidade de estudar para lá e fiquei 1 ano e meio fazendo comunicação. Então fui numa cidade que abraça muito a cultura e numa universidade também reconhecida mundialmente. E aproveitar essa sua passagem por lá,
Você já citou a questão da efervescência cultural em Salamanca. Que tal as culturas, a nossa aqui, em confronto, não no sentido de disputa, mas de comparação positiva do ponto de vista das relações sociais, a Salamanca que você conheceu? Olha, já tem bastante tempo isso, mas já era gritante a grande diferença, principalmente por Salamanca ser a capital do estado de Castilha e León, dali surgiu o castelhano. Então ali existem escolas de todos os países voltadas para o espanhol. Então tem escola japonesa de espanhol, escola inglesa de espanhol. Então, geralmente quando esses jovens vão querer fazer uma faculdade ou aprender o castelhano, eles vão para Salamanca. Então, lá existem de todos os lugares do mundo. Então, o que é muito bacana, que aqui a gente ainda tem essa dificuldade, aceitar pessoas com perfis, religiões, atitudes, dogmas diferentes do que tem aqui. É muito tranquilo você ter grupos de pessoas completamente diferentes, né? E o legal é que você aprende culturas, conversa com pessoas de vários países. Então, Salamanca serve muito para isso. Além do conhecimento da faculdade ser muito bom, né? Você tem essa possibilidade de conhecer pessoas do mundo inteiro e você começar a aceitar isso. Você escreveu, já em segunda edição, vendas não ocorrem por acaso. Tudo bem, não ocorrem por acaso. Então vou lá percorrer alguns dos 7 passos. Primeiro, se eu fosse contratado por você e você visse de cara que eu sou muito tagarela, o que você faria? Primeira coisa, eu não ia te contratar. Esse Boa. É o primeiro fato. Eu trabalho muito com questão técnica de venda, gosto demais. Nós temos o livro, eu tenho um treinamento de 4 horas, mas o foco mesmo, nós voltamos, porque quem pode mexer muito na estrutura é um gestor ou dono da empresa. Então eu falo muito para a gestão. 80% do resultado de uma equipe de vendas de uma empresa, Nelson, é resultado da atitude, da qualidade do gestor. O vendedor, ele efetivamente tem 20% a 30% de culpa, vamos dizer assim, tanto do bom quanto do mau resultado. A gestão em si de uma equipe de vendas é que leva ou não o resultado. Então, o grande culpado, e a gente batalha muito em cima, é sobre a gestão. E a gestão passa, inevitavelmente, pelo recrutamento e seleção, que é o primeiro passo. Porque se você contrata errado um vendedor, é muito difícil depois você conseguir acertar isso durante o caminho. É como você querer trocar o pneu enquanto o carro está andando. É muito complicado. Então, o faturamento, o lucro de uma empresa começa numa boa contratação. Hoje, um vendedor, o que ele menos pode fazer é falar muito. Hoje, principalmente, quem trabalha com vendas consultivas, né, que é entender o lado do outro. Nesse momento que algumas pessoas chamam de crise, eu chamo de alguns momentos de desafio, esse momento a pessoa não está mais tão disposta a gastar o dinheiro dela. Então eu preciso ajudar ela a entender que para ela, naquele momento, o melhor produto, o melhor serviço é o meu. Se ela não ver aquilo como um produto, um serviço de muita qualidade, que é algo que vai agregar ou mudar na vida dela, que vai trazer algo muito maior do que o investimento financeiro dela, ela não compra de você. E é aí que está o grande desafio. Alguns vendedores conseguem vender até a pilha Rayovac. Eu estou usando a noção do tempo, da tecnologia, como simbologia aqui. É o tal do sujeito bom de lábia. O que é o bom de lábia do ponto de vista de venda? Na verdade, mesmo hoje, com toda a tecnologia e o conhecimento, poucos vendedores têm acesso, ou porque a maioria das vezes não quer, não tem interesse, mas muitas vezes nunca lhe foi oferecido também. Essa oportunidade de entender que vendas não é jeito, vendas é uma ciência. E como toda boa ciência, ela tem metodologia, tem processo. Se ela for aplicada e aquilo for usado, vai resolver. Seja você, Nelson, seja em mim, Thiago, qualquer pessoa. Algumas pessoas têm algumas habilidades que ajudam nos processos da venda. Mas assim como um excepcional jogador de futebol como o Messi, por exemplo, se ele não colocar em prática tudo que ele tem como habilidade, se ele ficar sentado, se ele não treinar muito, constantemente, não se torna um diferencial. Então, ter a lábia hoje em dia é muito mal visto. Existem frases que vendedores usam muito, principalmente vendedores que estão há muito tempo no mercado. Pessoas que aprenderam com a vida, relutam em aprender novas técnicas e em estudar, relutam em entender que vendas não é jeitinho, a pessoa não nasce vendedor, é uma ciência, pode se montar um ótimo vendedor, sem dúvida nenhuma. Essas pessoas acreditam que ainda só a partir da lábia pode se vender. Não funciona mais dessa maneira mesmo. Porque vender não é difícil, Nelson. O que é muito difícil é você revender. É você vender de novo e criar uma carteira sólida, um relacionamento. Isso é muito difícil. Existem várias técnicas, várias ferramentas e para isso tem que estudar realmente muito. Lábia não funciona mais no dia de hoje. Vende para uma venda só.
vale algumas regras básicas como fidelidade, honestidade e coerência em relação ao produto ou serviço, a capacidade dele de resolver aquilo que o cliente está precisando ou não? São elementos de relações humanas que não se levam em conta aqui. É uma pergunta que eu faço nos treinamentos e palestras, é o seguinte: existe cliente fiel hoje em dia? É uma pergunta que quase sempre todos que estão no local respondem não. E aí eu devolvo uma outra pergunta: existe vendedor fiel hoje em dia? E aí todo mundo fica envergonhado, que geralmente é vendedor. Então não dá para eu exigir de relacionamento de uma outra pessoa, uma empresa, se eu não sou fiel àquela outra empresa. É impossível esse relacionamento, né? O relacionamento humano de fidelização hoje é o maior índice de retenção e de recompra. Então a fidelização hoje, primeiro tem que partir por parte do vendedor, depois vem por parte do cliente. Então as pessoas, elas querem do outro lado, elas querem do cliente uma fidelização, mas os vendedores também não se fazem por fidelizar o cliente. Então você, com certeza, qualquer pessoa que está assistindo a gente agora, né, você também pode imaginar um local onde você vai, não é o mais barato, com certeza, e você vai lá e compra dele, compra dessa pessoa, compra esse serviço, porque lá você se sente bem, lá você se sente com confiança. E hoje, tanto nas relações pessoais quanto de trabalho, falta muita confiança. As pessoas não confiam uma nas outras. Por quê? Porque as pessoas também não estão dando atenção. Hoje com a velocidade, a internet, tudo no celular, as pessoas andam olhando para baixo. Você entra numa loja, o que você mais vê é desânimo. Você vai num shopping, você vai no calçadão, você vê o desânimo das pessoas. Aí eu falo, se o olho do vendedor não brilha na hora de vender, você imagina se brilha o olho do cliente na hora de comprar. Não faz isso. Então, por isso que não existem clientes fiéis hoje em dia, ou poucos dele, porque o vendedor não se faz ser fiel também. Então, quais elementos seriam fundamentais nos processos de seleção sobre o perfil humano desse potencial colaborador que poderá até ser treinado para ser transformado em um vendedor? Tudo bem, ele precisa ser treinado, não sabe vender, mas o que você enxerga necessariamente nele e fala, bom, esse aqui dá? Bom, a primeira coisa, nós temos, até no livro existem várias, se não me engano, são 14 perguntas, claro, que nós usamos para o recrutamento e seleção de vendedores. São perguntas específicas. E quase sempre delas, quase pouquíssimas são sobre técnica. Existem algumas perguntas muito interessantes, mas poucas são. Por quê? Se a gente trabalhar uma coisa que é antiga, mas ainda que é pouco utilizado, que é o chá das vendas, que é conhecimento, habilidade e atitude. Então nós dividimos por essas três partes do recrutamento e seleção. Nós temos que avaliar conhecimento, nós temos que avaliar habilidades, nós temos que avaliar atitude. A atitude dessa parte é a única coisa que não dá para ensinar, né? Ela pode ser motivada em termos de criar um ambiente motivacional. Outra coisa também, ninguém motiva ninguém. Então isso, tanto o vendedor quanto o gestor tem que saber. O que ele faz é criar um ambiente motivacional. Como, Nelson? Dando treinamento, dando ferramenta, dando um bom produto, trabalhando com preço justo. Tudo isso é um ambiente motivacional para que o vendedor compre essa ideia. Porque não existe vendedor no mundo que venda algo que ele mesmo não compre. Então isso não brilha o olho. Se ele não comprar aquilo que ele vende, não brilha o olho dele. Então, atitude você não pode impor na pessoa. Ela tem alguns traços, mas o que você faz é criar um ambiente motivacional. Então você está sendo justo, você paga em dia, você paga um salário justo, né? O que você fala é cumprido, o seu produto é bom, né? O que você cobra, você também faz, gestor. Então tudo isso é criar um ambiente motivacional. Essa você pode aumentar as atitudes. O principal fato é quanto que ele acredita no negócio que ele vai vender. Esse é o primeiro, porque treinamento depois é tranquilo fazer. Aliás, tranquilo para quem faz, né, Nelson? Esse é um outro grande problema. 90% das empresas pegam um cara, contrata e joga ele lá dentro. O que é pior, deixam na mão de um veterano. E aí o veterano só vai ensinar para ele os atalhos que ele tem que fazer. Geralmente o atalho que tem que fazer dentro da empresa não é a melhor coisa para a empresa, Nelson. A empresa, nesse processo de recrutamento e de cumprir as suas metas de faturamento, nem sempre olha para o seu próprio espelho, das suas próprias falhas. Como lidar com isso do ponto de vista organizacional? A equipe de vendas está lá, falou, mas a minha equipe de vendas está motivada, mas eu tenho processos aqui na formação da minha empresa que não foram revistos e estão atrapalhando o negócio. Primeira coisa, ninguém ganha respeito no grito nem na canetada. Você ganha respeito com exemplo. Então você quer manter a sua equipe fiel a você, você quer que a sua equipe dê resultados, trabalhe enquanto você não está lá, então dê exemplos para ela.
A sua equipe tem que ter orgulho do gestor, ele tem que ter orgulho de falar quando fala do gestor dele. Então esse é o primeiro fato. Veja se os seus exemplos estão condizendo com o que você pede. Tá? Isso é fator. Você falou uma frase interessante, eu uso também bastante, né? Que antes de você ficar, se as coisas não estão dando certo na sua vida, se o número não está do jeito que você queria na sua empresa, para de ficar olhando pela janela e começa a olhar para o espelho, que é bem provável que o problema esteja com você. E não tenha dúvidas. Nós visitamos muitas empresas todos os meses com os vendedores, ou seja, em treinamento interno. E grande parte desses problemas é justamente isso. É algum problema do gestor, da empresa. Eles culpam o mercado. Eles culpam o terceiro, eles culpam o vendedor, eles culpam, em 98% das vezes, o problema está na gestão. Né? Por exemplo, problemas de desconto, Nelson. Isso é um problema muito grande. Eles falam, mas eu falo para eles não dão desconto. Meu amigo, me desculpa, eu vou ser bem sincero com você. Você é um frouxo. Porque se você fala alguma coisa, sua equipe não te respeita, você é um frouxo no lugar. E eles vão percebendo isso. Então, o seu exemplo é o exemplo de um cara frouxo. Se você coloca alguma coisa, olha, a partir de amanhã isso aqui não pode acontecer, e começa a acontecer, e você aceita isso, você é um frouxo. Eles vão te testar. A equipe de venda toda hora fica testando o gerente dele, para ver até onde ele vai. Então, não negociáveis na sua equipe, isso é uma das coisas que eu falo no livro. O que não é negociável na sua empresa? Fazer isso. Se fizer isso, vai ser mandado embora. Se fizer isso, vai ter desconto de salário. Se fizer isso, vai tomar uma penalização por isso. O que tiver combinado tem que ser feito, senão você não ganha o respeito da sua equipe. Eu peguei aleatoriamente uma página e abri aqui, da segunda edição do Vendas Não Ocorrem Por Acaso, e caí, por acaso, no definindo o tamanho da força de vendas. Eu nem sei se o tema é esse, mas aí eu fico imaginando muitos dos colegas vendedores que falam, olha, tá feio, porque o cara quer que eu venda 10% a mais que o ano passado, mas tem um outro produto, por exemplo, do mercado que está competindo conosco. O segmento aqui desse tipo de produto já não é o mesmo por uma série de razões de logística, de infraestrutura ou até de outra segmentação, nicho, enfim, uma série de vetores interferindo sobre o tal da definição do tamanho da força das vendas. As empresas têm noção de verificação disso? Nelson, eu vou falar uma frase aqui que não é de livro, tudo que eu estou falando aqui, tudo que eu falo nas palestras, treinamentos, tudo que eu falo em entrevista, é tudo que a gente coloca em prática. Eu falo que eu não sou palestrante. Eu faço as coisas no dia a dia com a minha equipe de venda, com o meu instituto de vendas, e depois falo nas palestras. Então, o que eu falo é o que funciona lá. Se eu não utilizei e não funciona ainda, eu não vou falar. Mas grande parte das empresas, se demitisse 20% da sua equipe de vendas, teria o mesmo resultado ou teria mais resultado. Porque as pessoas, dono de empresa, gestor despreparado, o que ele faz? Ele contrata mais gente achando numa probabilidade que nas vendas não é assim quase nunca. Que colocando mais vendedor, eu vendo mais. A probabilidade, no número, parece fazer sentido. Quanto mais pessoas, mais vai vender. O problema é que não está aí, o problema está na qualidade do seu vendedor. Então, por isso que eu falo, se você mandar 20% da sua equipe embora hoje, tiver uma boa gestão, você vende mais, você vende igual ou mais do que você já vende hoje. Então, a maioria das empresas não tem essa noção. Eles preferem contratar mais vendedor do que acompanhar, avaliar, treinar, mandar embora de maneira justa e contratar de maneira correta. Isso dá muito trabalho, por isso que pouca gente tem sucesso na parte de vendas. Mas isso aqui dá muito mais resultado do que ficar contratando um monte de vendedor, pode ter certeza. Além da correção dos seus processos internos, de gestão, de produto, de análise do dia a dia, como você vê, por exemplo, o empresário resistente a algo que parece óbvio, está lá pronto, que é investir no material humano, treinar o cidadão o tempo inteiro? Essa não é uma, queira ele ou não, fique bravo não, ele me escutando, fique bravo nas minhas palestras ou eu falando com ele nas entrevistas de venda, ele não tem como fugir disso. Não existe treinamento, avaliação, treinamento, avaliação e treinamento. Mas tem muito empresário teimoso que não está enxergando isso. Nós tivemos uma informação interessante, triste, mas interessante, que um americano produz o que 4 brasileiros demoram para produzir. E aí essa informação, ela é solta, ela pode ser só uma informaçãozinha para troca de Facebook. Mas se você chamar o brasileiro de trabalhador vagabundo. Exatamente, mas ele produz 200% a mais, por exemplo, que um chinês e 180% a mais do que um indiano. Tudo bem, isso também não é uma comparação para a gente poder fazer. O que é o mais importante nisso? É que se você for pegar em comparação americano, o brasileiro tem em torno de 30 horas por ano de treinamento. O americano tem de 150 a 170 horas de treinamento por ano. Então, assim como vendas não ocorrem por acaso, nada ocorre por acaso. Né? A competência de um americano produzir 4 vezes de um brasileiro não é por acaso.
ele tem 170 horas, enquanto o brasileiro tem 30 horas. Lembrando que no Brasil, muito puxado por multinacionais, que tem treinamentos constantes. Então a maioria não faz. Uma pergunta que as pessoas, quando eu falo sobre treinamento, muitos donos falam para mim, Thiago, mas e se eu treino esse cara? E ele vai embora. Porque acontece muito isso, eu treino, eu invisto, ele vai embora. Aí eu volto com uma outra pergunta. E se você não treina, ele fica? Você prefere ter um bando de incompetentes, pessoas fracas, despreparadas na sua equipe, mas que o concorrente não pegue? Eu falo, você quer parar de ter essa dor de cabeça do concorrente ficar pegando seu cliente, do seu vendedor? Eu falei, para de treinar ele, porque ele vai ficar tão ruim, tão obsoleto, com um resultado tão baixo, que não vai ter nenhum concorrente querendo o seu vendedor. Então, meu amigo, você não tem opção. Ser empreendedor é correr os riscos inerentes de ser empreendedor. Quais são os riscos? De você acertar, não ficar milionário, ganhar muito mais. Porque lucro é muito melhor que comissão. Então, esse é um fato. Quais são os outros riscos? Você botar dinheiro na frente e quebrar. Você ter responsabilidade por milhares de famílias. Você treinar um cara, o cara sair da sua empresa. Então, são os dois lados. A vida é um cobertor pequeno. Né? Vai cobrir o peito, descobre o pé. Vai cobrir o pé, descobre o pé. De algum lugar você vai ter que abrir mão. Então tem que ficar muito claro disso. A sua opção é não treinar e a sua empresa ficar obsoleta e não vender, porque é isso que vai acontecer. Não tem mais espaço para amador em nenhum segmento, principalmente de vendas. Né? Ou você treinar muito a sua equipe. Agora, quando você treina, investe, você cria um compromisso, um contrato psicológico com essa pessoa também. Ele começa a entender, por um outro lado, que a empresa aposta nele, que ele quer criar a empresa quer que ele crie uma carreira lá dentro. Então, pessoas muito boas, quando recebem oportunidades, elas ficam na empresa. Agora, a empresa tem que se reinventar. Porque se o cara é muito bom, esse cara vai querer ganhar dinheiro. Porque vendedor bom gosta de dinheiro e desafio. Então ele vai ficar dentro da empresa. O que nós fazemos na nossa, né, só para você entender, para o cara poder entender na dele também. O cara que fica muito bom na nossa, esse cara ele vai ganhar dinheiro. Chega uma hora que eu não tenho mais o que mais dar de produto para ele vender, ele está no nível, ele quer ganhar mais. Esse cara vira meu sócio, vira meu parceiro. É assim que se inventa e é assim que o Jorge Paulo Lemann faz na empresa dele também, que é um cara que a gente estuda muito e se compara muito. Dizem que santo de casa não faz milagre. Por que o Instituto de Especialização em Vendas, usando a expressão do dia a dia, bomba fora do território da Sem Limites? E não explode tanto aqui. Na verdade, o Instituto de Especialização em Vendas hoje é a maior escola de vendas do Brasil. De agora, nós fazemos pouquíssimas propagandas, a nossa força, eu venho desse ramo, meu sócio Vitor Vieira, que é um vendedor sensacional também, vem desse ramo que é venda porta a porta, rua, visita. Então nós fazemos muito. Hoje o Instituto em Bauru é sensacional, nós lacramos a cidade. Só em Bauru e em Jaú, nós formamos em um ano quase 1.000 novos vendedores e gestores. 1.000. As empresas hoje de educação não conseguem colocar 20 pessoas numa sala hoje em geral, cobrando 40% a menos do que a gente cobra. Hoje nós estamos formando 1.000 pessoas por ano. Estamos abrindo agora Piracicaba e Marília, 4 cidades. Em 2016, no primeiro semestre, nós vamos abrir Sorocaba e Ribeirão Preto. Então nós vamos formar em torno de 2.000 novos vendedores e gerentes por ano. Vai continuar sendo e vai aumentar ainda a maior empresa. Em Bauru, o Instituto arrebenta. O que santo de casa não faz milagre? No caso, na parte de meus treinamentos, né? Hoje, eu estou entre as 5 referências do Brasil de vendas e treinamento. Nós fazemos de 6 a 8 palestras todos os meses, de pequenas empresas a multinacionais. E nós vamos estar indo esse ano ainda para Lisboa com 2 grandes eventos para quase 600 pessoas. Então, vamos começar a parte internacional. Hoje, o livro, junto com o meu box, que eu tenho treinamento de 4 horas para gerentes e donos de empresa, é referência também em treinamento no mercado. Mas é normal da cidade, né? Santo de casa não faz milagre. Dentro da nossa empresa, que nós vivenciamos dia a dia, 24 horas, treinamento, leitura, livro, cursos, eu ainda levo os meus vendedores para ver outras palestras, escutar outros cursos de outras pessoas, que você imagina na cidade. Mas isso é comum. Tem pessoa que você volta, fica, não, isso é normal, tranquilo. Faça a sua carreira. Hoje nós vamos de Manaus a Porto Alegre, né, fazendo um bom trabalho, voltamos para a empresa e aí a bola vai aumentando e o resultado vai reunião de vendas. Funciona porque o cara enxerga com puta, hoje eu vou levar um puxão de orelha, velho. Show de bola. Funciona como e quando? Ou por quê? Excepcional as 3, eu não tinha pensado no porquê. Mas vamos lá, como e quando e por quê. Reunião de vendas, reunião de venda é diferente de puxão de orelha, de elogio, de convenção. Isso tem que deixar claro. As pessoas em reunião, elas embolam tudo, Nelson. O gerente ele começa a falar de algo, aí ele começa a relembrar de vendedor, ele começa a jogar a sujeira pro ventilador e começa a dar uma briga. Estratégia. Olha, reunião, ela tem que ter, ela é um projeto reunião, né? Ela tem que ter tempo
e tem que ter objetivo. Tem que ser curta, com o vendedor principalmente, tem que ter objetivo. Porque você tem várias reuniões. Você tem reunião semanal, para tratar de como é que foi a semana. Você tem reunião diária, antes do pessoal ir para a rua. Você tem vários tipos de reunião, depende do seu tipo de serviço ou produto que você faz. Ah, Thiago, eu trabalho com um representante, cada um está em cada lado. Pô, não dá. Não dá para você fazer isso diariamente, mas dá para fazer semanalmente, mensalmente. Então, reunião, ela é para tratar de algum ponto específico e tem que ser rápida. Né? Existe uma frase que é muito forte, que puxão de orelha você dá em particular e elogio você faz em público. Né? Isso é uma regra muito interessante. Thiago, vale 100%? Já tive muita briga, mais ou menos. Porque dependendo de uma reunião, dependendo do que o vendedor fala, se for contaminar todo mundo que está na frente, você tem que cortar a cabeça dele, não literalmente, por favor, né? É uma maneira de dizer. Figura de linguagem. Na frente de todo mundo. Por quê? Porque é uma coisa que pode contaminar. Se você sai da reunião com um comentário, como um pessimista, um vendedor terrorista que a gente chama, ele pega e fala, não, porque você não der desconto, realmente o mercado estava, o concorrente estava vindo, e começa a contagiar isso aí. Danou-se a reunião. Exatamente. Se você não cortar a cabeça dele na frente de todo mundo lá, você sair dessa reunião pode deixar contaminado com outras pessoas, porque eles vão sair de lá, eles vão no barzinho, vão se falar pelo WhatsApp, o negócio começa a crescer. Mas em geral, realmente é isso. Puxão de orelha você faz em particular, elogio você faz em público. Reunião serve para isso, para pontualmente acertar algumas coisas. O gestor tem que ficar de olho no que a gente chama de rádio peão, essa comunicação entre os seus colaboradores para ver o que está rolando lá, inclusive das críticas, das dificuldades, se for o caso. Exatamente. Uma das grandes habilidades é isso, é criar uma metodologia, uma cultura de feedback, de abertura do gerente com os vendedores. Isso é muito forte, porque quem está sentindo no mercado lá é o vendedor. Só que eu falo uma frase, e que na maioria das vezes o pessoal concorda comigo. 80% das vezes, quem traz o problema, Nelson, tem a solução. Ok. Tem a solução. O estilo só fuxiqueiro, só ladainha, não funciona, então, como perfil. Porque tem gente que vira refém. Tem empresa gerente que vira refém. Esse cara vende pra caramba, pô, mas o cara dá trabalho. É uma balança muito simples. Esse cara dá mais lucro do que problema? Se esse cara dá mais lucro do que problema, beleza, deixa ele rodar e vai tentando podar algumas coisas para não interferir no geral. Mas vai tentando acertar. Às vezes o cara é macaco velho, é pouco nas tortas, às vezes é difícil. Então, você vai acertando naquilo se ele dá muito resultado. Mas se isso daqui, se o problema dele começar a afetar a sua credibilidade como gestor na empresa, aí você tem que ser macho. Porque você tem que mandar embora esse cara. Só que tem muito gerente que não tem competência para treinar um novo, e prefere ficar perdendo o respeito na frente da equipe inteira do que mandar um cara embora para fazer um trabalho. Tiago, vou falar como leigo, lógico, sempre. Algumas vezes, eu vou convidar para quem está em casa fazer esse exercício para a gente transferir para você, eu duvido que as pessoas podem não ter pensado nisso. Não consigam identificar aquele dia que ele sai de casa porque ele precisa comprar algo. É a resistência do chuveiro que queimou, o papel higiênico que faltou na despensa, o arroz, o feijão, enfim. Ele vai a um estabelecimento porque ele precisa comprar. O que me aborrece é que, poucas vezes, infelizmente, tem muitos vendedores que não sacam que aquele cara vai comprar. Você já deve ter ido, e os amigos que estão acompanhando a gente também, já deve ter passado por essa situação. Quantas vezes já foi num lugar para comprar e o vendedor conseguiu desvender para você? Você foi para comprar, você precisava daquilo, uma resistência, vai comprar alguma coisa, um sapato, um terno que você precisa para usar. Você foi lá para comprar, você só precisava que ele te mostrasse e ajudasse a passar o cartão, no máximo. E ele conseguiu desvender para você. Isso acontece muito. Pelo fato de nunca ter lido um livro, nunca ter estudado, nunca ter sido orientado, nunca ter sido treinado, ele consegue matar uma vez, ele consegue desvender. Geralmente é o cara que fala muito que faz isso. Mas, em geral, venda no comércio, vamos falar isso, em varejo, comércio, é de baixíssima qualidade. Bauru é muito forte, mas no Brasil, em geral, é muito forte, mas Bauru é muito forte isso. O atendimento é realmente bastante fraco. Vamos estratificar a cidade. Nós temos uma renda per capita baixa, do ponto de vista da economia, o comércio e serviços com varejo gigantesco, mas aí, naturalmente, você tem um segmento de vendedor e cliente nesta faixa, exceto, lógico, os segmentos que estão mais especializados. Nesse caso, as fragilidades aparecem, aparentemente, com muito mais clareza? Muito mais clareza. Eu posso dar milhares de exemplos práticos do dia a dia que aconteceram com a gente. Então, vamos pegar uma rede, vamos lá, hotéis, por exemplo. Hotéis é um negócio impressionante. Em qualquer lugar que você vai ligar, um ou outro vai se diferenciar. Impressionante. Tem algumas redes mundiais que dão treinamento e é impressionante. Você liga
como já ligamos, eu preciso de uma sala daqui 40 minutos. Não importa o preço. Escuta isso, Nelson. Não importa o preço, eu preciso de uma sala daqui 40 minutos. E a pessoa conseguir não vender pra gente. Ou quando ela vende, ela fala, vou fazer melhor, eu arranjo e vou te dar 50% de desconto, como aconteceu já há pouco tempo. Uma rede mundial de hotéis. Você liga, por exemplo, para pedir um orçamento, Nelson. As pessoas demoram 3, 4 dias para te responder. Quando te respondem? Né? Nós tivemos há pouco tempo o caso aqui de a gente ligar, o departamento comercial não está. Isso não é aceitável, né? Quando eu liguei para falar que não precisava falar o preço que eu ia alugar, a moça falou que o departamento comercial não estava. Eu falei para ela, moça, faz o seguinte, arromba a porta e põe no custo. Se eu fosse você, eu faria isso. E ela falou, não, eu não posso fazer. Eu falei, claro que não posso, senão eu já teria feito. Eu ia me esquecer e aí ia ficar me cobrando depois. Call center no Brasil. É uma situação delicada, né? Tanto quando é uma efetiva, quando ela vai te ligar para vender algo, quanto quando você precisa disso. A gente evoluiu bastante de 1990 para cá com a defesa do consumidor, né? Isso ajudou muito realmente. Mas a gente está em processo ainda de evolução de tratamento. O tratamento como cliente pessoal no Brasil é um dos melhores do mundo. O brasileiro é cordial, né? Mas só coração não adianta para o atendimento. Existe técnica, existe ferramenta para isso. Para quem vai vender, ele tem um roteiro geralmente, né? Na verdade é um script mesmo. Ele lê aquele script. Esse cara tem que falar muito, porque é uma venda, nós falamos uma venda de ataque. Então ele tem que falar muito e para que você passe o número do seu cartão mais ou menos sem que você perceba e você já adquiriu algo. É certo ou não? Pô, aí nós vamos entrar num monte de discussão. Mas é esse o detalhe. Tanto que alguém já deve ter passado por isso. Tudo bom, seu Nelson? Tudo bem? Tá aqui é de tal lugar. Deixa eu só confirmar com o senhor. O CPF do senhor é 2934 45 46. Perfeito. Eu só preciso confirmar o senhor. Então, o número do cartão para o senhor começar recebendo a Pode ver, tá um processo, ele não te vendeu nada, você passou, beleza, perfeito, pum, fez a venda. Não sou a favor de uma venda de ataque, mas enfim, cada um do seu produto, isso é uma discussão grande. Quando você vai ligar e depende como cliente. O atendimento em geral no Brasil é muito ruim. É muito ruim. A cordialidade é boa, mas o atendimento em geral é muito ruim. Principalmente pela fragilidade do conhecimento de leis. Esse é indispensável. E pela lei se fazer efetiva. Vamos pegar um exemplo. Nos Estados Unidos, eu tenho amigos que moram lá, eu tive a oportunidade de morar um tempo para lá. Eles alugam uma máquina de gás, enfim, bem específica, porque eles moram no morro de Los Angeles, lá precisa para levar uma máquina específica. E ele trocou de casa no meio do mês e fez o cancelamento. 20 dias depois ele recebe um cheque numa carta referente aos 15 dias que ele já havia pago e que ele não utilizou, sem que ele precisasse ligar lá e pedir. Então, a gente ri porque é inimaginável, né, a gente pensar isso no Brasil. Quando você faz, por exemplo, quando você fica 3, 4 dias sem internet, liga lá para pedir o disco. Isso é uma briga do tamanho do mundo. Isso aí são anos. Quando vem valor errado na sua conta de celular. Enfim, vários exemplos. É uma briga, é uma guerra. Então, primeiro que você não sabe dos seus direitos, né, e nem deveres, então você não cobra. O que vem lá, a taxa e tal. E as empresas, por saberem que não entra e por ser muito difícil, e por ser moroso o processo jurídico, então eles também abusam. E põe taxas, é claro isso, né? Sabendo desse mercado. Então, esses dois lados. Fica ruim, porque a gente não sabe o que cobrar, não sabe dos nossos direitos, e as outras empresas veem no Brasil uma oportunidade muito grande. Nós sabemos que tem várias empresas de vários segmentos, que o lucro dela no Brasil paga 8, 9, 10, 11 países de prejuízo, só com o lucro que acontece no Brasil. E não tem muito mistério. Eu cobro muito por aquilo que vale bem pouquinho. Então, a minha margem é imensa. Vamos aproveitar para não quebrar a estratégia do formato do Câmara Livre aqui e fazer algumas questões mais rápidas com você. Beleza. Onde você se vê no Darwin? Como responsável, como muito guerreiro e principalmente como um cara honesto e cumpridor de tudo que prometeu e fala. E aí você ganha o respeito de todas as pessoas que estão à sua volta. Isso molda o seu caráter, e foi assim que meu pai moldou o caráter de batalhador, correto, e que me deu exemplos como porque não se ganha no grito, o respeito nem na canetada, como quando eu era criança e joguei um papel de bala
pelo vidro do carro, na Avenida Duque de Caxias, às 2 horas da tarde. Meu pai encostou o carro às 2 da tarde e me fez descer para pegar a bala de papel na rua. Todo mundo buzinando, perdendo. Aquilo nunca mais eu esqueci na minha vida. Foi um grande exemplo, né, de cidadania e de honestidade. Então me vejo no Darwino com isso. Em uma refração do perfil, e é uma visão de fora, teu pai é um romântico da linguagem. Muito. Até no jeito de ser. Exatamente. O que você acha desse perfil e se é possível aproveitar, se é aproveitável, um pouco desse romântico da linguagem no seu setor? Se eu conseguisse brincar 10% do que meu pai consegue brincar com a linguagem, nós provavelmente estaríamos fazendo essa entrevista em Dubai, em Nova York, provavelmente. A facilidade da linguagem aliada à filosofia. Nós temos o professor Clóvis de Barros como referência, digo, né, de mídia que as pessoas... Nós temos o Mário Sérgio Cortella. São pessoas que brincam com histórias, com amarração da linguagem, como o professor Darwino brincava e brinca até hoje com muita facilidade. Se eu conseguisse ter 10% dessa facilidade dele, com certeza nós estaríamos aí num outro patamar, graças a Deus muito bom, mas estaríamos num patamar muito maior. Você tem pai e mãe professores em casa desde pequeno, lógico, óbvio. Eles te ofereceram livros desde cedo? Desde cedo. Desde cedo, eu sempre fui um moleque meio endiabrado, né? Meio não, completamente. A paciência do meu pai e da minha mãe, eu acho que foi o maior exemplo que realmente não desistir das pessoas, do filho principalmente, mas não desistir das pessoas e colocar altas expectativas nela. Isso é uma coisa que eu defendo muito com os meus liderados, né? É mágico. O poder da alta perspectiva é muito alto. Então eu relutava muito, eu sempre gostei de esportes, eu relutava com estudar. Mas eles nunca desistiram. E quando eu coloquei isso na minha vida, de estudo, de treinamento, de rotina, né, de leitura, do aprendizado transforma a vida, não teve outro resultado a não ser transformação da minha própria vida. Então, tenho orgulho de ter 2 pais professores que puderam me dar essa facilidade. Se é correto, se não for, não tem problema. Sim. Que todo vendedor é um ansioso e todo ansioso pode ser um vendedor. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. A ansiedade faz parte, primeiro hoje, do mundo, né? O Cury lançou mais um best-seller dele aí que é sobre ansiedade. E é fato, esse trabalho... Eu não conheço um vendedor de alta performance aí que não seja extremamente ansioso. Quer matar um vendedor bom? Fala pra ele, olha, eu vou te contar... Não, depois, eu acho que a semana que vem eu te falo. Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, me conta agora, não espera. Então, realmente, a sua frase é muito interessante, não tinha pensado, mas faz todo sentido, realmente é. O que o Thiago consegue fazer ou faz quando não está ligado com esse mundo corporativo e a sua própria trajetória de sobrevivência e de vivência? Primeiro, eu consigo ser bastante ansioso também, sendo no trabalho ou fora. E a possibilidade, quando você começa a fazer a coisa certa e o mundo retribui você, lei da semeadura é a lei número 1 e para mim é a lei de todas, o que você só colhe o que você planta. Como começa as coisas a dar certo na sua vida, tanto pessoal como profissional, os seus projetos são maiores. O natural do ser humano de alta performance, quando você sobe uma montanha, você olha a próxima qual que é maior e vai fazer. Quando eu não estou, eu gosto muito de estudar, ler, ter essa oportunidade de abrir novos caminhos e gosto sempre de estar com meus amigos e familiares, gosto demais. Esse momento mágico de estar com amigos e familiares para mim é indispensável na minha vida, eu preciso desse horário para mim. Diga uma razão, vou ser duro, para que as pessoas tenham que, ou se interessem por ler o Vendas Não Ocorrem Por Acaso. A razão, eu gosto de trabalhar muito, nós trabalhamos tanto na metodologia nossa, por isso que a gente vem crescendo muito e já é a maior do Brasil, mas nós vamos ser disparados, nós vamos dominar o Brasil com isso, que é uma metodologia socrática que nós utilizamos tanto na aula quanto nas vendas, com base em pergunta. Então, eu não convenço as pessoas com meus argumentos, eu só pergunto a elas se eu posso ajudar. Se eu puder ajudar, é o que nós fazemos no Instituto. E com o livro é a mesma coisa. A minha pergunta para quem está interessado em saber se existe realmente metodologia, ciência e maneiras de você, estudante, se tornar um ótimo vendedor. Se ela me perguntar, Thiago, existe? Eu vou falar, existe. E meu livro ajuda muito, porque ele está numa maneira muito prática. Eu falo, logo no começo, a pessoa já vai ler que eu agradeço principalmente a quem passou o pé em mim,
a gerente que me passou para trás e não pagou comissão. Essas pessoas eu aprendi demais com ela. Então não tem blá blá blá, não tem mimimi que a gente fala, é na linguagem do vendedor e ele vai poder perceber que existem técnicas desde planejamento até fechamento. Então, se ela quiser obter alto rendimento, quiser entender que existe passos para uma venda, existe ferramenta para isso, no livro está aí, ela vai com certeza encontrar. Tiago, você é dialético? Olha, Nércio, uma boa pergunta. Vou devolver para você uma outra pergunta que o Raul me faz muito, que é o Candeloro, que é o maior especialista do mundo. Defina dialético. Você vai fazer antítese comigo, então. Vamos lá. Porque você, ao responder sobre a questão dos conteúdos, você refez perguntas para o outro, tentando imaginar o que o outro pensa para poder dar sua resposta. É uma metodologia de consultiva, porque, como eu disse para você, aquele fato de eu abrir uma planilha, pegar o meu produto e colocar em cima, abrir uma pasta e te falar, Nelson, é muito mais fácil eu mandar um link de um vídeo com edição, fica muito mais atrativo do que eu falar para você. Se eu não puder te ajudar, eu não vendo. Essa é a premissa do Instituto. Por isso que nós conseguimos fazer o que ninguém hoje faz no Brasil, colocar tanta gente num valor que não é baixo, porque nós entregamos muito, então nós não podemos cobrar baixo. Não existe desconto no Instituto. Isso é quase... As pessoas não acreditam. Tiago, mas eu vou levar 50 pessoas, eu vou gastar 60 mil reais com você. Parabéns, você vai levar 50 pessoas, vai ter 50 pessoas preparadas na sua empresa. Então, nós trabalhamos dessa maneira, porque ou eu faço pergunta para você e eu entendo que eu posso te ajudar, ou senão eu não vendo, como nós já fizemos. Meus vendedores são assim. Se eles percebem que não pode te ajudar, por quê? Sei lá, eu faço treinamento de altíssimo nível com grandes instituições há 10 anos, tudo é muito redondo, tudo é perfeito. Se eu não posso te ajudar, eu guardo a minha pasta, agradeço, te dou os parabéns e deixo o meu contato para vocês poderem te ajudar em algo. Então, por isso que se eu não perguntar para você, né, eu não posso impor. E nesse segmento hoje, com um mercado que já não está comprador, se eu ficar falando para você que o meu é bom, você tem 200 razões para falar que não é. Então eu não vou ficar discutindo com você. Meu tempo vale muito dinheiro. Se eu puder te ajudar, tudo bem. Se eu não puder. É por isso que eu tenho que te perguntar. Por isso que um vendedor hoje muito bom, voltando à primeira pergunta que você me fez lá, ele tem que saber muito bem perguntar do que saber responder. Então, o desenho de um ótimo vendedor hoje é a habilidade que ele tem de perguntar. Tiago, você é escravo do tempo onde ele te escraviza ou não? Olha, lidar com o tempo até é uma das matérias que nós temos para a formação de gestores. Nós temos dois cursos, né? Os 2 cursos são de 6 meses. Um para gerente de vendas e dono de empresa, que é a especialização em gestão de vendas, e o outro que é a especialização de vendas consultivas, que é para vendedor. O de gestão de vendas, nós temos uma matéria de 4 horas só sobre gestão de tempo. Realmente, nós não controlamos o tempo. Nós controlamos o que nós fazemos durante o tempo. Porque ninguém consegue controlar. Eu não consigo parar um segundo, aumentar um segundo, ninguém consegue fazer isso. Né? Mas a gente consegue controlar o que a gente faz dentro do tempo. Então nós temos as prioridades, urgências, nós temos as divisões. Né? Existe um livro muito famoso, muito bom, que hoje é referência, que é A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa, que é uma referência hoje no mercado sobre gestão de tempo. Eu realmente me perco ainda com coisas no tempo. Porque quando você trabalha com vendas e vem dando o resultado que a gente vem dando, começa a surgir oportunidade de todo canto é canto. Porque o grande pepino de uma empresa, Nelson, é vendas. Todo mundo quer terceirizar o pepino. Então tem empresas que já vieram até a gente oferecer 30%, 40% da empresa só para a gente assumir a parte de vendas. Como sócio, eu te dou 30% da minha empresa e você assume a parte de vendas. E aí vem um grande desafio, que nós sabíamos, mas aprendemos um pouco mais com um livro que é referência no mundo inteiro, que é Como as Gigantes Caem, que é o livro do Jim Collins. O Jim Collins hoje é o guru do Jorge Paulo Lemann, de toda a empresa. O Jorge Paulo Lemann hoje, né, o brasileiro mais rico do mundo, dono da AB InBev, enfim, tem milhares de empresas hoje e não para de comprar outras e tem alta gestão. E nesse livro ele realmente fala que um dos grandes problemas é a questão do foco. Então nós mantemos o foco nosso hoje na educação para vendedores. Então isso me ajudou demais a gerir o tempo. Então hoje eu não sou escravo do tempo não, nós temos trabalho, eu consigo hoje negar alguns trabalhos pelo fato de eu ter prioridade na escola e na formação hoje. E ter por esse lado pessoal também. Uma penúltima pergunta. Vamos lá. O PowerPoint atrapalha ou ajuda na palestra? Eu acredito que ajuda, muito. Porque hoje existe um sistema que chama Storytelling, que é uma metodologia que você dá palestra contando histórias. Porque eu posso ficar aqui passando 500 técnicas de venda.
Ótimo, legal, as pessoas vão anotar. 2 dias elas vão se lembrar de uma, 2. Se eu contar uma história e dentro dessa história eu utilizar as técnicas de venda, dificilmente ela vai esquecer a história. O livro mais vendido do mundo é contado inteirinho por história, por parábolas, que é a Bíblia. Então, nós contamos histórias. A minha palestra, meus treinamentos, nós colocamos conteúdo e contamos histórias para que as pessoas não esqueçam. E ela fica extremamente interessante. As pessoas prestam uma atenção muito grande. Então, som, junto com a imagem, tom de voz, desenho do palco, como você se comporta, o conjunto disso é que leva hoje e leva a gente estar entre os 5 referências no Brasil. Então, no meu caso, ajuda muito. Em outros casos, pode atrapalhar. Se você quer algo direto, se você quer, nem o Mário Sérgio Cortella, por exemplo, ele não usa. O Cláudio de Barro não usa. Né? O Mussac não usa. São alguns palestrantes hoje que não usam. O próprio Raul Candeloro, que é um dos maiores estudiosos do mundo brasileiro de venda, na maioria deles ele não utiliza. Depende do público que você vai falar. Quando você falar mais com o vendedor, dependendo se é uma palestra que é com impacto e conteúdo, o vídeo, a imagem ajuda muito a complementar. Porque às vezes você conta uma história, faz uma piada, conta uma técnica e coloca uma foto de apoio, essa pessoa não esquece nunca mais. Depois da penúltima, a última. E a última é aquela que eu não fiz e que você tem vontade de comentar. Fique à vontade. Olha, isso é sensacional, essa técnica de devolver a pergunta. Eu faço isso com todo mundo, você está fazendo comigo. Estou experimentando o meu próprio veneno. Acho que uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, e eu gostaria de responder, qual o objetivo e, na verdade, mais do que objetivo, se realmente existe muito mistério para sucesso ou para alcançar aquilo que se deseja. Isso é uma coisa que eu busquei a vida inteira e eu acho que eu estou conseguindo encontrar agora, e que depois você volta e vê que os seus pais tinham razão e que a maioria tinha razão. Mas é só depois que você encontra. Posso responder ela? Pode. Trabalhar corretamente que o mundo devolve para você, não tenha dúvida. Isso eu vejo em todo mundo agora e como as coisas estão dando certo na minha vida, na minha empresa, comigo, com meu sócio. Trabalhar duro e focado. Ser duro com as pessoas, mas ser justo. Porque as pessoas não esperam que você seja boazinha a todo momento, passe a mão na cabeça, mas todo mundo espera, no mínimo, que você seja justo, principalmente quando você tem liderado. E ser apaixonado por aquilo que você faz. E não necessariamente fazer o que você é apaixonado. Essa é a maior troca. As pessoas procuram fazer o que são apaixonados por aquilo. E quando você vira um empreendedor, você não pode, às vezes, fazer aquilo que você é apaixonado. Porque as pessoas não compram da mesma ideia que a sua. Elas compram pelos motivos dela, não pelos seus. Eu acho que isso, se eu tivesse escutado isso de maneira e colocado em prática mais cedo, eu com certeza teria já galgado muito mais patamares do que eu tenho hoje. Mas é o que a mãe e o pai, a maioria, fala das pessoas. Escutem pessoas de mais idade e que amam você. É muito tranquilo. A vida, ela é simples. Ela só é justa e dura, mas ela é simples. Tiago César Rapini Concer, muito obrigado por ter ajudado a gente aqui a vender o peixe das reflexões de vida no Câmara Livre. Eu que agradeço. Olha, das entrevistas que a gente roda bastante, com certeza essa foi uma das mais bacanas e sinceras que a gente pôde trabalhar. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Ele deu uma informação que vai alonge dos livros, mas que às vezes a gente escreve, mas não pratica. Ouça os seus pais.